Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando para vocês a nossa viagem agora em maio de novo para a Grécia, onde eu vou festejar o meu aniversário e convidando mais uma vez os amigos, como nós fizemos esse ano. O ano que vem nós vamos estar no período de 2 a 19 de maio visitando a Grécia, o berço da civilização moderna, o país dos deuses, da mitologia, da cultura, da dança, da alegria. Enfim, estaremos lá. Então, quem quiser nos acompanhar, você está vendo o endereço do blog, você acessa e entre em contato conosco. Bem, hoje eu não vou ser muito, me prolongar muito na abertura, porque eu estou aqui com uma figura ilustre, principalmente por ser filha de um grande amigo meu, né, o comandante Jefferson Toque, que já esteve aqui sentado comigo 3 vezes, né? Eu estou aqui com a Fantine Rodrigues Tó. Quem não lembra da Fantine? Só pelo rosto, já está aqui. Como é que você está, Fantine? Tudo bom? Muito bem, Grego. Que prazer receber você aqui, né? Reencontro! É reencontro mesmo. Eu estava falando para o seu pai, puxa, quando é que a Fantine vem para cá? Né, para a gente estar aí. Ontem, por acaso, né, aconteceu e você está aqui. Como é que você está? Estou bem. Passei uns dias aqui no Brasil, em Florianópolis, né? Estou há 7 anos fora do Brasil e vim visitar a família, curtir, carinho do pai, que todo fica olhando para lá e ele está sentado lá. Está aqui no estúdio, né? Vim nessa missão aí familiar, né? Me diz uma coisa, eu quero saber, eu conheço seu pai, mas não conheço a sua vida, né? Você nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi isso? Eu nasci em Barra do Garças. Barra do Garças, tá. Você conhece bem Barra do Garças? Só pelo nome, né? As histórias, sim. Nasceu num lugar bem místico, bem bacana. Então, meu pai e mãe eram doidos morando no meio do mato. Eu acabei nascendo lá. Depois fomos para Brasília, onde meu irmão nasceu. Depois Goiânia, passávamos temporada no Rio de Janeiro, depois Florianópolis. Tudo por causa da profissão do pai, né? Da mãe. Da mãe também? Da mãe também, como empresária. Então, assim, o pai morava em diferentes lugares, né, por causa da separação, meus pais são separados, e a mãe, empresária, sempre viajando também. Então, super ambiciosa, muito trabalhadora, e a gente acabou morando em diversos lugares, assim. Então, Mato Grosso e Brasília foi junto, e depois Goiânia, Campinas, São Paulo, depois fui morar sozinha em Itaparica, na Bahia. Você foi para a Bahia? Fui. Fui morar lá, trabalhava no trapézio de voo do Clube Med, no resort. Que bacana. Me diz uma coisa, você começou... quando é que começou a sua vocação artística, digamos assim? Ela já é nata? Como é que começou isso? Você nasceu uma criança normal, uma juventude normal. Como é que começou a sua infância, essa parte artística no seu ser? Como é que se desenvolveu isso? Então, a música sempre foi mais um idioma dentro de casa, né? Por ter pais super musicais. É mesmo? Sempre um instrumento em casa. E a família toda da minha mãe também sempre foi bastante expressiva, né, musicalmente. Minha avó, compositora, tocava violão, cantava no coral da igreja. Minha tia, também regente de coral. A gente participava muito dessa cultura musical da igreja metodista. Seus pais também, você falou, tinham tendência musical ou não? Sim, sim. A mãe sempre... Eles acho que não desenvolveram muito essa musicalidade que sempre esteve muito viva, né? Mas quando a mãe percebeu, assim, essa musicalidade, ela decidiu investir em conservatório, estudei piano, depois fui para bateria. E eu descobri que eu conseguia cantar quando meu pai, na época, estava compartilhando os CDs favoritos dele. A gente estava visitando o pai no Rio. Ele colocou um CD da Daniela Mercury e outro da Whitney Houston, foi o que eu gostei. Linda voz, né? Linda demais. Aí eu descobri que tinha como cantar e não parei mais. Quer dizer, você começou a cantar, ouvia a Whitney, por exemplo, e começava a cantar as músicas dela, foi isso? Acompanhando, né, a melodia, ouvindo, acompanhando. E aí você estudou? Fora a música, você fez a sua educação normal? Você foi para a escola, você fez o colegial, tudo, e você conciliou isso com já tinha determinação ou você sonhava em ser alguma coisa, digamos, fora a música, sem ser artista? Sim, eu queria ser médica, psiquiatra. Psiquiatra. Estaria bem hoje, porque o mundo é dos loucos hoje, né? Pois é. Mas
E depois eu acabei estudando jornalismo, fui para a Universidade de Jornalismo. Gosto muito de comunicação, né? Livros, comunicação, televisão, cinema também bem interessante. Sempre me interessei, sempre foi uma questão na minha vida, sempre me interessei por coisas muito diversificadas. E não conseguia escolher, ficava meio perdida. E a música aconteceu assim, quando o pai percebeu o nosso talento, que o meu irmão e eu tocávamos em casa, recebíamos amigos na sala, fazíamos shows e showzinhos para eles. Aí a galera começou a falar, por que vocês não procuram um barzinho para tocar? Vocês iam se dar bem, ganhar uma grana. A gente falou, como assim, barzinho, tocar? Será? Aí nós viemos visitar o pai em Floripa, ele levou a gente para a Guarda do Embaú, com os violões no porta-malas. E falou, vai lá e pede nós fomos pro Pizzaria Beleza Pura Blues Bar na Guarda do Embaú, que era do Richard na época, ele californiano. E assim começou nossa carreira. Nós fizemos um sonzinho lá para a equipe, né, do Richard. E assim a gente fechou uma temporada inteira. Olha que bacana, se encantaram. Comida e estadia em troca de música ao vivo. Principalmente na época do carnaval, o pessoal da área que não curtia muito samba... e que estilo? O estilo da música? Rock mesmo, né? Led Zeppelin, Jimi Hendrix, essa praia, bem roqueira mesmo. Poxa, então o seu irmão deve ser muito bom Ele é maravilhoso. na guitarra para tocar essas feras aí, tem que ser, né? Tem que ser. E você, qual é a sua preferência musical, digamos assim? Você está falando de rock, que só pode cantar rock quem gosta de rock, né? Porque você tem que jogar a sua vontade, a sua determinação naquilo que você está fazendo, né? Sim. Eu gosto de música erudita, gosto do pop, gosto de gospel, gosto de rock. Acho que as únicas coisas que eu não curto muito é heavy metal. Isso, aí é muito pagode, pesado, né? Sertanejo, forró, não é minha praia. Não é sua praia. Não gosto, não consigo gostar. Mas, por aí, gosto. Depois que você desfez da sua banda, se separaram, você fez uma carreira meio que solo com o seu irmão. Conta essa parte da sua história aqui, para depois a gente ir adiante. Na verdade, o John e eu já tínhamos gravado 2 CDs demo, um em português e um em inglês. E ele tinha 13, eu tinha 15 anos de idade quando começamos a carreira. Então a gente sempre teve essa parceria, né? Ele é muito... Mesmo antes do seu sucesso como banda? Imagina, sim. Poxa, eu não sabia, não. Com o Ruge, os 4 anos do Ruge, na verdade, foram... foi o que lançou a gente na mídia, lançou a gente no mercado, mas eu tô na carreira de música há 20 anos. 20 anos? Então, 4 anos de 20, né? É um pequeno período, foi o período mais significante. Mais de projeção, digamos assim. De acordo ao que a indústria determina como sucesso. Mas a música eu sempre tive assim, bastante ativa, como solista, né, como compositora, com bandas, diferentes bandas com meu irmão. Deixa eu fazer uma parte nessa parte aqui. Então você começou com a música, depois você experimentou o que todo mundo quer alcançar. 99% da população quer alcançar o que você alcançou, que é o tal do sucesso. A fama. A fama, a evidência, o ganhar dinheiro e essas coisas. Uhum. Como é que você... Eu vejo que você é uma pessoa que não tem empáfia nenhuma. O que é empáfia? Empáfia é narizinho empinado, empáfia. Metida, digamos assim. Às vezes eu tenho, cuidado. Isso aí todo mundo tem. Todo mundo tem, mas não é aquela pessoa que fica direto assim, que a gente sabe. Puxa vida, aquela pessoa é assim. Então você é uma pessoa que eu considero simples, bacana de a gente estar junto. E você conversa, eu vi ontem, estivemos juntos ali, né? Eu vi como você se relacionou com todo mundo e isso é bacana. Obrigada. Como é que é conviver com o sucesso, digamos assim, com tudo isso que nós acabamos de dizer, e depois voltar... Para o anonimato. Não anonimato, para uma vida normal, eu digo assim. Anonimato ninguém fica depois de ter sucesso. Isso depois não existe. do Facebook. Também. Como é que você conviveu? Você sentiu alguma falta, algum choque, o fato de você terminar com toda aquela loucura? Como é que foi essa transição? Foi um choque sair do anonimato para a fama, e foi um outro choque sair da fama e correr atrás do anonimato, que foi o que eu fiz me mudando para a Holanda. Opa, isso é importante. Quer dizer, você queria... Sim. Você não queria mais aquilo, nada daquilo que você... Não é que eu... não como rejeição, não quero mais. Nós completamos o contrato
de 4 anos de trabalho. Depois disso, a maternidade chegou a minha vez, assim, o chamado, a vontade de ser mãe. E foi nesse momento que eu escolhi dar continuidade, abraçar uma nova aventura, né? Mais do que desmerecer algo que eu tinha conquistado, eu estava pronta para uma nova aventura, que é passar por essa transformação gigantesca que é se tornar mãe. Então, eu quis sair do ambiente onde eu teria oportunidades profissionais. Eu sou extremamente ambiciosa, amo trabalhar. Isso é bom. Só que naquele momento, eu quis ser, ainda quero, mas quis ser a melhor mãe do mundo e me dedicar 100% a isso, exclusivamente, sem distrações, sem tentações. Fui abraçar o anonimato, me tornar uma pessoa mais responsável, que é uma característica fundamental para ser um bom pai. A sobriedade, a responsabilidade, o equilíbrio, o foco, o pé no chão. E não tem cultura melhor do que a Holanda, por ser extremamente pragmática, organizada, para aprender e absorver essas qualidades da cultura. Antes de eu perguntar para você por que você foi para a Holanda, por que você escolheu, eu acho bacana isso aí que você falou, porque muitas pessoas, a gente tem visto, né? A gente que está na mídia, que acessa essas redes de relacionamento, os sites, os portais, grandes portais, a gente vê que muitas pessoas que largaram o sucesso, tiveram o estrelato e o ocaso, muita gente se perde e procura se sustentar em coisas que eu chamo de escusas, né? Ou pega o caminho da bebida, ou vai para o caminho das drogas, ou leva uma vida totalmente desregrada porque não está habituada a viver sem aquilo. E é interessante o processo que você me falou ontem, me chamou a atenção, é que você, muito pelo contrário, você buscou uma coisa que eu posso dizer, é uma busca interior, não é isso que você acabou de dizer? Sim, eu comprei uma batalha, porque é difícil por passar... livre escolha, né? Sim. Escolha sua. Mas é difícil, assim, passar por essa metamorfose. Como você disse, é muito fácil cair para as drogas, muito fácil cair para o álcool, é extremamente acessível. Que é uma fuga legal, né? Você fica fora de si, você não lembra de nada e pronto. E você mantém a falsa sensação do êxtase, isso, né? Isso. Porque a fama que a gente teve foi em função de muito trabalho. Nós trabalhávamos em média 18 horas por dia. Eu sei como é. Então isso coloca a gente num ritmo super acelerado, um nível de adrenalina super alto e de repente, vum, cai. Então foi bem difícil lidar com isso em outro país, longe da família. Além de lidar com esse aspecto de se tornar mãe, lidar com o aspecto de... abraçar essa nova fase de anonimato, tudo isso longe da minha família, longe dos meus amigos, num país estranho, com idioma. Você sabia disso tudo, né? Sabia. Quando você fez essa opção? Eu fui e me encantei pelo lugar, porque lá eu reconheci imediatamente a oportunidade de desenvolver o que eu queria desenvolver naquele momento. O que era? Bom, fora a maternidade, né? Que é maior sobriedade, né? Essa jornada interna mesmo que você disse. Foi atrás disso que eu fui. Eu já tinha feito tudo externamente, né? Surfado, saltado de paraquedas, viajado muito, fama, shows para 1 milhão de pessoas, tudo que tinha vontade. Ótimo, realizou-se. Sim. Por um aspecto, né? Não comprei minha casa, tá faltando isso. Tá. Mas, assim, no aspecto interno mesmo, eu quis explorar mais essa dimensão e ancorar qualidades que estavam faltando em mim para ser uma mulher completa. Completa, isso é importante. Agora, tá bom, me diz uma coisa, por que você foi para a Holanda? Podemos considerar uma fuga do Brasil, quer dizer, vou sair do Brasil, onde eu tive todo esse passado que eu vivi, agora acabou, e eu vou procurar o meu horizonte em outro lugar. Por quê? Como é que surgiu isso e o que te levou aí para a Holanda? Você foi direto para a Holanda ou foi para outro lugar? Pois é, o pai da minha filha é holandês. Nós nos conhecemos em turnê. Ele estava fazendo um trabalho no Brasil, moramos 2 anos juntos aqui. E quando decidimos ser pais, fui visitar, antes disso, fui conhecer a família dele lá, lógico, me encantei pela família dele. E falei, ok. Ficou muito claro, eu fiquei emocionada quando eu me encontrei com eles, eu soube que eles seriam minha família, assim.
Você sentiu lá, isso quando teve? muito forte. A receptividade, tudo que eles tiveram com você, tudo? Muito, muito forte. E foi lá que eu reconheci, poxa, é isso que eu quero para minha vida agora. Um novo idioma, um novo país, amo viajar, me desenvolver, me aprimorar. Na verdade, eu ficando no Brasil, isso sim teria sido uma fuga de mim, né, para a minha próxima etapa, para o chamado para a minha próxima etapa. Né, eu teria ficado meio que viciada, meio que escravizada, correndo atrás da fama, correndo atrás de trabalho, reconhecimento, música, escravizada até pela própria música. Eu estava precisando, assim, E você seria sair. sempre a Fantine do grupo, né? Sempre, sempre. Você não perderia essa identidade ligada com aquilo. Então eu quis, assim, abraçar uma nova vida em todos os aspectos, em todos os níveis. E o fato de ser mãe? Eu me lembro bem, assim, que até quando eu casei, eu falei, eu quero ser pai. Né? E que a esposa não queria tanto assim e tal, mas eu queria ser pai, né? Eu acho que você passar por essa vida sem a paternidade ou sem a maternidade, eu respeito a opinião dessas pessoas, né? Mas eu acho que é maravilhoso você ter o prazer de gerar, né? Como é que foi isso em você, assim? Quer dizer, você encontrou o seu amor, tudo bem, né? Mas você tinha projetos e ainda tem, né? E no meio disso você fez o maior dos seus projetos, que foi a sua filha, né? Sim. Como é que foi essa decisão? Essa decisão foi consciente, foi programada, tudo? Foi. E como é que tá? E como é que foi o resultado disso? Assustador, imagina. Então, Nossa. isso, fala aí. Era muito claro, ficou muito claro. Eu sei exatamente o minuto que a minha filha foi concebida. Mas quando foi a gravidez, né, foi confirmada, eu falei, uau, e agora? Aí caiu. E agora? Como que vai ser isso? Foi aí que eu comecei a me vi no espelho e falei, Fantine, assim não vai dar. Não vai dar para ser mãe assim. E no ritmo que eu tava, né, tipo, livre, positivo, né? Claro. Sempre saudável, muito importante. Mas em outros princípios, outras prioridades, egoísta, individualista, na minha, como a vida nos faz, né, quando a gente é solteiro, quando não é pai. Aí eu percebi, assim, o tamanho do salto que eu precisaria dar para ser a mãe que eu considero uma boa mãe. Falei, nossa, essa jornada vai ser longa. E aí eu me mandei, encarei, falei, vou abraçar. Doeu, foi difícil, foram muitos sacrifícios. Imagino. Muitos sacrifícios. Mas, assim, sacrifícios para moldar, né? Para transformar, e coisa que sozinho a gente não faz. Eu acho bacana o que você está falando, fazer. porque eu penso assim, igual a você, o maior juiz que eu considero nessa vida somos nós próprios, né? Então, quando a gente se questiona, e a gente, que nem você se olhou no espelho, falou, Fantine, agora e agora, como é que vai ser? Então, esse grande momento, essa reflexão, autorreflexão, sem você precisar de ninguém, eu acho que são os maiores passos de crescimento do ser humano. Quando você mesmo tem consciência disso, né? Quer dizer, você num lugar distante, longe dos pais e todas essas coisas, e você, apesar de ter o seu amor do lado, que é o marido, né? Mas a maternidade é sua. E esse elo que você criou com a sua filha, a gente sabe que o cordão umbilical não é do pai, né? É da mãe que vai para o resto da vida. Então isso fez... Aí me conta, daqui a pouco nós vamos entrar com música. Aí nasceu, como é que é o nome dela? Cristine. Cristine. A Cristine nasceu... Como foi sua vida a partir do nascimento? Aí você a concepção, já tem o nascimento, está lá o que você fabricou. E aí? Aí surgiu o famoso amor incondicional. Sério? Você conhece essa Imagina! coisa aí? Eu estou 9 anos falando de amor incondicional aqui. E essa era a grande busca, né, do amor incondicional. Que, na verdade, quando você disse... que o melhor juiz da nossa vida somos nós, aí que está o perigo que eu descobri. Porque eu acredito que o ser humano é tão limitado, eu sou tão limitada para me julgar, que eu cheguei ao ponto de olhar para minha filha, para aquele bebê, aquela perfeição,
A gestação já é uma perfeição, né? A gente não faz nada e a anatomia perfeita está sendo formada, o cérebro, o coração, o sistema, tudo. Incrível, é. Como assim? Independente da gente. Então eu falei, não. Eu olhei ali e falei, eu como juiz, sozinha para educar, criar uma vida, não vai dar certo. É muita limitação. Foi aí que eu comecei, né? E responsabilidade. Foi aí que eu comecei a abrir mais espaço para o meu relacionamento com Deus. E começou essa busca espiritual também. Não existia isso em você antes? Existia, assim, eu cresci em igreja, né? Mas uma coisa é você ser inserida a essa vida por inércia, e a outra coisa é escolher seu próprio caminho. Você acha que é importante, você está falando isso aqui, você acha que é importante essa ligação com alguma coisa, você se fundamentar, ter a mão, né? Muita gente fala, segura na mão de Deus, tem até aquela música. Você acha que esse aspecto é importante na vida da pessoa? Um lugar para se segurar? Para mim é fundamental. Para você? Eu não sobrevivo sem. Sério mesmo? Eu só me perco. Como é que foi a sua iniciação nisso, vamos dizer? Isso aí não nasce, né? Como é que foi esse despertar para a divindade para você? Eu sempre tive muito que muita gente interesse. busca, eu estou te perguntando isso, que é o que todo mundo está atrás. Entendi. Tem gente que não acredita em nada, tem gente que acreditou em muita coisa e se decepcionou. Então, eu espero com a sua resposta ajudar um monte de pessoas que estão nos assistindo aí. É uma questão difícil de racionalizar, né? de até verbalizar, porque é um processo, ele não é só um processo intelectual, ele é orgânico, ele acontece em todos os níveis. É a mesma coisa de tentar explicar em palavras o que é o amor por um filho. Você só fala, eu amo muito, sabe? Aí você fala, pô, sei. Mas você não experienciou aquilo, né? E verbalizar esse sabe. Verbalizar tudo é que difícil. ele sabe. Isso. E a mesma coisa é o relacionamento com Deus. Então, assim, eu vou tentar colocar em palavras que isso é para mim. Alguma coisa despertou isso em você? Eu sempre tive muito interesse por teologia, ciência, sempre em busca de respostas, né? E sempre refletindo, contemplando e tendo bastante input da minha mãe, da minha avó, com relação ao que é um relacionamento com Deus, o que é fazer oração. A gente fazia, antes de dormir, todas as noites, o Salmo 23 inteirinho. Então, aquilo Mas com consciência, né? Sabia por que estava fazendo aquilo, né? Então, porque muita gente faz mecânico ali, pititi, e acabou. Eu fiz mecânico também. Aprendi como criança, aí a primeira preocupação é decorar as palavrinhas, aquelas palavras sofisticadíssimas da Bíblia, né? Com 6 anos de idade, né? Aquela coisa difícil. Aí a gente vai trabalhando os níveis, né? Então, começa aprendendo a palavra, depois entendendo a palavra, depois a frase, depois o conceito. E até hoje eu percebo que esse salmo especificamente, ele está se aprofundando mais, fazendo mais sentido. Eu estou me tornando cada vez mais dependente desses princípios, de viver, desenvolver o meu caráter em base desses princípios. Então, por exemplo, falando do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim. Só nesse verso, se a gente parar para refletir e viver dessa perspectiva de plena confiança, antes de poder confiar em Deus, a gente tem que aprender a ouvir, discernir o que é a voz de Deus, o que é meu ego, o que é Deus, o que é minha cabeça Lindo, louca. Muito importante o que você falou. O tempo de silêncio que a gente precisa para contemplar e ouvir a diferença do que é a voz dele. E isso é eterno. E as pessoas com quem nós precisamos conviver, as pessoas com quem nós precisamos escolher, que nos ajudem nessa caminhada de entendimento ao que significa caminhar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ter essa plena convicção e confiança e gratidão de que isso é fato. E é verdade. Olha que bacana. Então você realmente vivencia isso, né? Estou vivenciando, estou explorando isso. Mas está na carinha dela. Que bacana isso, né? Que bacana você faz conseguir. Cada vez mais. Uma coisa muito difícil, você está falando, quer dizer, para mim é muito difícil, eu sempre confesso aqui ao vivo, porque eu tenho que confessar para as pessoas saberem que eu sou assim. Eu tenho uma dificuldade incrível de perdoar. Você tem esse dom ou não? Eu vim para o Brasil exercitar isso. É mesmo? Eu fui recentemente batizada em Dubai, no início do ano.
no Golfo Pérsico. Imagina que fantástico foi essa experiência. Que foi quando eu decidi que a vontade de Deus seja feita em minha vida, né? De ter primeiro essa entrega, né? E aquele medo, mas eu não quero que a vontade dele seja feita, eu quero que a minha vontade seja feita e eu quero ter absoluto controle sobre o que vai acontecer na minha vida e eu preciso me educar muito bem para que eu controle e direcione minha vida muito bem. Só que quando eu percebo que eu não sou confiável em vários aspectos, que eu preciso ser moldada, meu caráter precisa ser desenvolvido, eu decidi iniciar essa jornada, como até mesmo na história Jesus Cristo vai se batizar para iniciar a missão dele. Então a gente primeiro aceita e depois parte para essa jornada do perdão. Eu vim para o Brasil perdoar meus pais e pedir perdão. Olha que bacana. Minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para as pessoas mais próximas. Ninguém pediu isso para você, né? Não, não, é um chamado. Chamado interior. É, isso é bacana. Porque o perdão, perdoar, para doar, é abrir a mão para doar. Para que a gente possa doar, a gente tem que abrir mão das nossas dores. A gente tem que abrir mão das nossas cicatrizes. Quer dizer, a cicatriz ela nunca sai. Na verdade, a gente aprende a trabalhar com essa limitação estrutural, que é a cicatriz, para desenvolver um trabalho específico. Então, que ela passe a ser motivo de desenvolvimento e missão. Ela traça a nossa jornada, as características da nossa missão. Mas antes de que a gente possa iniciar essa missão, a gente precisa realmente abrir mão dessas dores, do rancor, que na realidade, não perdoar é se manter numa posição de vítima ou numa posição de juiz. Eu sei o que é certo, você, cara, fez muito errado e eu não te perdoo. Quem sou eu para julgar? Pois é. Assim, não que o que tenha sido feito não tenha, o que foi feito não tenha sido errado, mas a gente não está abrindo mão do que é justo, do que é certo, do que é sim, do que é não. A gente não abre mão disso, mas a gente escolhe soltar aquele veneno impregnado do nosso passado que a gente não precisa mais para poder ir para frente. Tem razão, senão você fica preso naquilo tudo, né? Constantemente olhando para trás. E às vezes é mais simples do que a gente imagina. Fala, putz, eu preciso perdoar aquele cara. Como que é perdoar? O que é perdoar? Às vezes só de dizer, cara, eu te perdoo. Por mais que seja da boca para fora para começar, aí já começa o processo. Da mesma forma que a gente aprende o salminho. Começa pelas palavrinhas. Aí depois vai se aprofundando. A gente trabalha, o ser humano é muito complexo, a gente trabalha, funciona em camadas. Então, às vezes só a vontade de perdoar e entender o valor do perdão. Qual seria o benefício de perdoar? Fala, eu quero isso para a minha vida, custe o que custar. Então a gente às vezes tem que abrir mão do nosso orgulho, abrir mão do nosso ego, abrir mão das nossas dores que justificam nossos atos, para dizer, eu quero uma vida de luz, eu quero uma vida abençoada, eu quero uma vida limpa, nova, renascer. Que é isso? É o convite de Deus. Que é isso, minha filha? Quer uma vida nova? Quero sim. Que bacana, eu estou vendo que você está falando pura sinceridade, a expressão sua é pura. Parabéns por isso, viu? Obrigada. Eu espero chegar nesse aspecto. Bom, os dons são uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que é a certeza de que existe alguma coisa que, né? Eu sempre acreditei que o acaso, nunca acreditei na hipótese de tudo isso aqui ter surgido numa explosão, no Big Bang, essas coisas. Existe alguma inteligência, alguma coisa superior ao nosso grau de entendimento, digamos assim, que deu para todos nós, assim, todos esses dons, igual um que você acabou de mostrar aqui agora. Outros têm outros tipos de dons, né? Isso é maravilhoso, acho que todo mundo procura isso dentro de si. Bom, vamos dar sequência aqui. Eu soube agora, eu fui ver a sua história no Google, e eu vi que você participou na Holanda agora recentemente, não sei se foi recentemente, com esse vozeirão todo, você
O que te levou a participar do The Voice da Holanda? Eu me separei na Holanda, né, recentemente. Estou há um ano e meio separada do pai da minha filha. E aquilo, para mim, foi um grito de independência. Eles, toda temporada, eles me ligavam para me convidar, né? Mas você só queria ser mãe nesse período, foi isso? Nesse período, depois que minha filha começou a ir para a escola, eu comecei a buscar o equilíbrio, porque para ser boa mãe é muito importante ser uma mulher realizada também. Opa! E quando a gente tem dons, a gente tem chamados, a gente tem trabalhos a cumprir, né? Agora, quando eu fui para o Voice, eu tinha acabado de me separar, mais ou menos, estava no meio dessa história aí, eu já tinha avançado um pouquinho, e falei, eu quero muito que o pai da minha filha e minha filha fiquem próximos, que eles convivam, porque a primeira reação estou num país estrangeiro, preciso voltar para o meu país, para o Brasil. Mas eu pensei nas consequências desse ato, na educação da minha filha e no relacionamento dos dois. Falei, eu preciso fazer alguma coisa urgentemente. Você não foi egoísta, né? Porque o egoísmo seria realmente fazer isso aqui, né? Vou lá procurar o meu amparo, né? Por mais que eu precisei fazer uma escolha para preservar a minha integridade feminina, eu não deixo de ser mãe. Então, uma coisa é fazer uma escolha como mulher, mas a gente tem que ter muito cuidado para não arrastar nossos filhos juntos nessas dores. Importantíssimo. Tem que respeitar. Então, a minha primeira reação, poxa, me ligaram convidando, a emissora convidando para participar do Voice of Holland, vou aceitar. Abriram portas, vou fazer, para abrir espaço na indústria, fazendo o que eu sei fazer, que é cantar. Para conseguir trabalho, para conseguir me virar, porque eu estava numa situação financeiramente dependente, né? Dona de casa. E falei, não. E assim, fazia trabalhos para manter minha dignidade também, claro, importante. Né? Muito não importante. Ficar 100% dependente é um peso no homem, coitado. Mas, então fazia os meus trabalhos, enfim. Mas, como mãe solteira, é muito importante já ter algumas possibilidades. Enfim, aí foi quando tudo começou a se contradizer, porque fui para cuidar da família, ficar em função disso, mas não funcionou. Né? Até certo ponto não funcionou e precisei tomar uma decisão. E... Hoje você sabe dos porquês? Porquê da decisão? Não, os porquês que não... Por que não funcionou? Não funcionou, Foi um sonho seu, muito investimento seu, ou são fatores que a gente não consegue prever, vamos dizer assim? Eu já vi que você é muito racional, você pensa nas coisas, Eu consigo racionalizar por que não funcionou, mas o que gera dúvida e o que levanta questões é a constante esperança, principalmente quando envolve uma criança. Né? Será que estou fazendo a coisa certa? O que eu poderia fazer para fazer funcionar? Isso está nas minhas mãos? É algo que eu posso controlar? É algo que eu posso decidir na minha mente? Ou existe... de que forma eu posso trazer mais sabedoria? Porque uma coisa é inteligência, controle mental, outra coisa é sabedoria, intuição e aprender a respeitar isso também. Outra coisa são Deus fala com a gente através da nossa sabedoria, né? Então é isso, estou aprendendo, estou nessa transição, aprendendo, preciso fazer uma escolha. Né? E aí você aceitou o convite para ir cantar no The Voice. Fui... Como é que foram essas fases aí? Passou? Como é que é esse The Voice? A gente só vê na televisão. Eu estou falando com alguém que já participou disso. Como é que é isso? Foi meu segundo reality show. Eu fui assim, já fiz um reality show de 6 meses, aquela coisa mais difícil, 30 mil candidatos. Vamos fazer de novo, vai ser tranquilo, né? Tenho muita experiência com televisão, música. Beleza, vamos encarar. Mas, na verdade, não foi bem assim. A televisão lá é fantástica, né? Os estúdios, primeiro mundo, os talentos sensacionais. Eu fiquei impressionada com a qualidade. Nunca tinha visto algo do estilo. Aí, eles me deixaram escolher a primeira canção, da Beth Hart, uma roqueira que eu gosto muito. Falei, opa, se eu tenho espaço para cantar Beth Hart aqui, então vai ser um programa muito bom. Só que quando eles começaram a achar a história do Ruge muito interessante para a televisão deles, eles começaram a focar muito no meu passado e não se interessaram
pela minha identidade atual e pela minha visão. Não sabia que eles faziam isso, não? Não, então eles queriam jogar a música da Britney Spears da minha mão para fazer. Eles queriam ver uma brasileira gostosa no palco. Aí foi, né, quando eu comecei a me decepcionar e não tive a base emocional forte o suficiente para peitar, para confrontar, para encarar. Compreendo perfeitamente. Não sabia que isso existia assim, não, olha só. Então, assim, eu fui até o show ao vivo. Quer dizer, se você fosse uma desconhecida, certamente você teria ido mais além. Acredito que sim. Acredito que sim. Então, eu tirei proveito, lógico, dessa experiência, mas tem no iTunes, tem gravações bem bacanas, resultado desse programa, mas... Tem a sua participação no The Voice, no YouTube? Online tem. Tem Mesmo? Eu vou verificar depois, né? Que tem bacana. 3 lá, bem divertidas. Eu gosto de assistir, eu tenho orgulho do que eu fiz lá. E isso não abriu portas na musicalidade lá na Holanda para você? Abriu. Eu pude... como que fala quando multiplica por 10 o cachê? Ah, sim. Consegui fazer isso, consegui mais shows e conceitos. Agora, acabo voltando para o que eu tenho vontade de fazer, assim, porque lá eu sou reconhecida como a brasileira, né? Por causa do Voice, é a brasileira. Então, a vontade que eu tenho é levar o Brasil, a cara do Brasil, além do clichê para a Holanda. Você chamou atenção para uma coisa importante aqui. Quer dizer, você tentou ser você, mas eles quiseram moldar você ao molde deles. Eles quiseram o meu passado. Exatamente. Então, agora, como é que você espera, vamos ver, você é inteligente, já vi que você tem visão de águia, vamos dizer, como é que você espera cumprir esse seu objetivo, que eu vejo a sua determinação, de levar o Brasil para a Holanda? Você vai ter que enfrentar alguns obstáculos, né? Que percebe-se. Como é que você pretende, assim, qual é o seu projeto de superar esses obstáculos? Tem um conceito que funciona muito bem lá, que é o Living Room Concert, que são shows em casas pequenas, para um público máximo de 300 pessoas. Então, o que eu quero fazer é levar vídeos, fotografia de diferentes lugares do Brasil, além do clichê, do que é o que o gringo conhece como samba, futebol, carnaval, Rio de Janeiro. Tem muito mais do que isso. E eu entrar no mainstream com isso, né, tentar gravadora, indústria, TV, não. É um lance que começa underground. Eu tenho vontade de criar um espaço cultural, né, onde as pessoas entrem por uma exposição de fotos e faço shows contando histórias, porque o holandês gosta muito de histórias. Mas aí você vai apresentar a tua musicalidade. Sim, sim, é um diálogo de fotografia e música, né? Bom, mas aí você vai precisar de parceria, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o projeto sendo bom, parceria você consegue. Sim. Eu acho que é fantástico, acho que é uma coisa pioneira, né? Muito bacana. Talvez até você consiga, não sei, algum apoio do Brasil, não se sabe, o Ministério de Relações Exteriores, não entendo dessa coisa de política. Você compôs muitas músicas já, Fantini? Tem umas 50. 50? Você gravou todas ou não? Sim, estão gravadas, algumas não tão bem produzidas, mas tem algumas muito bem gravadas, em parceria com músicos maravilhosos, alguns dos Estados Unidos, pessoas que a gente vai encontrando, né, nessa jornada de trabalho na música. Então... Mas a música continua viva no teu sangue, digamos assim. Não sai. Como dizer, você vai morar na Grécia e falar grego. Você ainda fala português? Não tem jeito. Mas o português mas eu ainda falo grego também, é a mesma coisa, tá vendo? É a mesma coisa. A música é um idioma. Então, a música está na Fantini, está nos projetos da Fantini para o futuro, vamos dizer. Sim, eu estou em obra agora. Você está em obra. Transformação. Faz uma descrição para mim agora, vamos ver se você faz. Agora eu quero ver só. Descreva a Fantini do futuro. Uau! Ué. Você sabe que tudo... Que responsa! Já perguntaram aquela pergunta trivial. Eu sei qual é o seu futuro. Ah, é? Claro. É aquilo que você escrever.
É aquilo que você projetar para si. Porque o meu futuro, do teu pai, de todo mundo, do meu pai, da minha mãe, de quem depende deles, então nós escrevemos nosso futuro. Claro que depende de uma série de fatores ali, mas nós é que vamos atrás. É né? muito importante ter isso claro, realmente. Né? Até entrando numa parte religiosa, assim, né? Que eu não gosto de falar muito em religião, mas Jesus teria dito naquela época, eu tenho uma percepção diferente do que ele teria dito, que é uma ousadia minha até. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele não dizia, no meu entendimento, ele não quis dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele quis chamar a atenção para o eu sou de cada um. A divindade, Deus que existe em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém me leva ao Pai senão por mim mesmo. Porque nós todos tivemos o livre-arbítrio, né? E ele te deu toda essa liberdade, essa saúde, tudo isso aí que ele deu, falou, vai lá minha filha, caminha, então você vai vir a mim. Então o teu futuro você vai escrever, então quero saber qual é o futuro da Fantini. Pode escrever aqui ao público agora, ao vivo aqui na TV Floripa. Vamos lá. Mas vou ter que debater antes de descrever. Vamos lá. Existe você disse, né, religião, existe uma diferença que eu descobri, que muita gente, na verdade, fala sobre isso, entre religião e espiritualidade prática. E a religião, hoje, principalmente no Brasil, é uma coisa muito deturpada, muito poluída, que acaba afastando muita gente... Quando, na verdade, é o religare, né? De religare não tem nada da ligação. Não tem exatamente nada. o afastamento, como você está falando. Assusta, afasta, aquela gritaria. Cada um disputa Deus para si, o meu é melhor que o seu, e essas coisas. É uma guerra de semântica, né? Isso. Tipo, palavras, as pessoas se prendem na definição de uma experiência que nós temos em comum, né? Nós temos o mesmo design, de certa forma. Mas, então tem que ter cuidado, assim, para encontrar essa conexão, eu tive que sair do Brasil, porque é difícil encontrar uma linha bacana, assim. Agora, né, religião, espiritualidade, e quando Jesus diz, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a gente acha, buscar primeiro o reino dos céus e o demais virá por acréscimo, e o reino dos céus, a continuidade está dentro de nós. Ótimo, exatamente. Né? Isso é bíblico. Só que a gente tem que ter cuidado, porque o que tem dentro de nós? A gente tem uma dinâmica muito complexa do que existe dentro de nós. Tem o corpo físico, tem as emoções, tem a mente, tem o ego, e a gente está em conflito constante com essas diferentes identidades. Então, em quem confiar? Em quem ouvir? Como se orientar? Como que a gente vai se isolar em casa e dizer, poxa, o reino dos céus está em mim, então vamos... Quando você se despide de tudo isso aí que você disse que nós temos, né? E esse despimento disso é que é o processo. É o processo. Eu acredito que isso a gente não consegue fazer sozinho. Você foi buscar lá fora, como sozinho. você disse, né? A gente faz através de estudos, a gente faz através de convivência com pessoas que estão no mesmo caminho, pessoas que estão manifestando... Mesma sintonia, né? Mesma vibração. Sintonia, frequência. Às vezes, buscar pessoas que estão em uma sintonia diferente, porque às vezes a gente está carregado, está poluído, está disperso, está distraído, está perdido. Então, a gente precisa de pessoas com uma outra frequência chocante para guiar, para acordar, para chacoalhar, para ajudar a gente a questionar, se achar. Mas o mais importante é não se isolar e se considerar, poxa, resumindo, eu sou Deus e vai dar tudo certo. Perigo. Você fez bem em lembrar, claro, tem que ter esses aspectos. Agora você tem que confiar. Vamos lá, a Fantini do futuro. A Fantini do futuro é uma mulher fazendo a vontade de Deus. E é isso que eu estou aprendendo a ouvir. Agora, no aspecto prático, que eu estou vendo que é essa sua sede. Sim, claro. No aspecto racional e prático, eu tenho tantas ideias, tantos planos, tantas vontades, eu vou descrever uma delas. Vamos lá. Eu vim aqui fazer um curso de Pilates com a equipe da Ivana Rend de Florianópolis. Sim. Que equipe maravilhosa. Conceituadíssima aqui. Nossa, mas não é à toa. São profissionais excelentes. Descobri a osteopatia, a microfisioterapia, que é um estudo espetacular. E você se afinou com a ideia? Me afinei com a ideia. Então, a vontade que eu tenho é abrir meu estúdio de Pilates na Holanda. Em Florianópolis, tem 180 estúdios só na ilha. Tem. Em Haia, onde eu moro, tem só 2. Opa! Entendeu? Então, assim, eu gostaria de abrir um espaço com a cara do Brasil,
com fotografia brasileira, um espaço onde as pessoas estão entrando para a qualidade de vida melhor, física, aprender a respirar, aprender a caminhar, ficar de pé de novo, e trabalhar com cura, com arte, com fotografia, música, e trazer um grupo de holandeses uma vez por ano para o Brasil. Olha que bacana isso. Para Florianópolis gostaria de trazê-los especificamente, para praticar pilates com diferentes profissionais, na natureza, interagindo com a natureza e respirando esse ar brasileiro. Então, assim, daqui uns 5 anos eu gostaria de ter isso funcionando com bastante harmonia, bastante sucesso, né? Espero ter o prazer de anunciar agora. aqui no Vida Inteligente. Lembra da Fantine que veio aqui, tá aqui todo esse projeto. Vou mostrar. E eu gosto do Vida Inteligente, eu gosto do Vida Inteligente, exatamente por isso, porque não tem script, não tem absolutamente nada e tudo flui do jeito que fluiu. E eu acho que é maravilhoso. Superou minha expectativa, né? Puxa, eu conheci a Fantine, pessoa linda por dentro e por fora. Obrigada. Meus parabéns, espero que você tenha sucesso na sua vida. Obrigada. Você consiga criar sua filha dentro dos preceitos que você tem, que são muito bonitos, né? Obrigada. E espero tê-la uma outra oportunidade aqui conosco, né? Sim, quem gostaria. sabe com Alvíceras, você voltar para o Brasil assim, dizer, Grego, lembra aquilo que eu falei para você no Vida Inteligente? Está aqui, consegui realizar. Está na mão de Deus. É isso aí. A minha visão está lá, eu tenho trabalho para fazer, Cada um estou faz sua fazendo, parte, vim né? estudar, vim me preparar. Estou fazendo a minha parte. É isso aí. Falou E bonito. quero muito agradecer e deixar uma dica também. Agradecer Opa, uma vamos pessoa lá. muito especial que está aqui, que é a Claro Patrícia. que Além do meu papai que está aqui. Vem cá, pai! pode vir. Vem aqui, Jefferson. Que eu amo esse homem. O comandante, você já viram ele aqui? Aparece aqui, ó lá, pronto. Ih, Esse senta aqui, ó. com ele, não colo não. Olha aqui o Meu nosso... papai. Abaixa aí um pouquinho para É. aparecer aqui, ó. Tá aqui, nada melhor do que... Fantine, né? nada coisa do que terminar o programa assim, né? Mas então, agradecer a Patrícia, que é uma irmã que eu conheci nessa vinda para Florianópolis Nada por acaso. através do Bola de Neve, que é uma igreja muito bacana. Eu conheço, eu sei. Conhece? Olha só, eu já ouvi falar, tem um amigo que frequenta lá, só que agora ele está no Canadá, né? No Bola de Neve, que é? bacana, né? Pois é, e isso é legal, que a gente viaja a qualquer lugar do mundo e acaba encontrando pessoas que estão nesse mesmo caminho, Isso que é nessa mesma bacana, para frequência. incentivar as outras pessoas. Nossa, que delícia esse suporte aí espiritual muito importante. E meu papai. Nossa, que homenagem ao vivo aqui, que bacana, hein? Olha que lindo. É isso aí, nada melhor do que terminar assim. Fantine, obrigado. Imagina, Jefferson, obrigado você. por ter uma filha maravilhosa dessa, você é um privilegiado, né? E eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre.